Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Magic Makers, o podcast. Eu sou a Joyce Ferreira e dessa vez estou aqui com Paulo Soares. Sejam bem-vindos, Magic Makers. o Boss tá aqui hoje para fazer mais um episódio incrível, cheio de novidades para vocês. E nós trouxemos uma pessoa que eu sou super fã, de um destino que eu sou super fã. Eu sou até suspeita para falar. E você já esteve lá esse ano, né? Eu já tive esse ano, mas eu já tive outras vezes, assim, eu amo esse destino. Eu E tô essa querendo dizer, você já pessoa... teve recentemente. Recentemente. E daqui a pouco eu vou de novo. Inxalá, se Deus quiser. Não é Dubai, que também eu gosto, E ela mas vai não é... estar lá com você, só dando spoiler. Vai, pensa, fazer esse destino com ela. Vai ser Vai ser mágico. sensacional. Vou falar um pouquinho dessa pessoa para vocês. Posso introduzir aqui? Fazer a Vamos lá. introdução? Então vamos lá. Essa nossa convidada, ela é a gerente responsável pelo escritório de turismo de St. Pete Clearwater para o mercado brasileiro, por meio da Via Reps, né? Que é uma empresa que representa diversos destinos e produtos turísticos em escala global. E eu sou apaixonadíssima por St. Pete Clearwater. Nossa, se Quem tem um vai para destino Orlando que eu tem amo, que ir para ela St. tem Pete que Clearwater. ir, pelo amor de Deus. Bom, ela tem 19 anos de experiência no setor e ela iniciou a sua trajetória na área de representação em 2012, oferecendo treinamentos e suporte aos agentes de viagem com o objetivo de aprimorar suas vendas. Ou seja, ela também é das nossas, ela gosta de capacitar a galera também para que eles vendam mais e melhor. Sua relação com a Flórida é de longa data, tendo recebido treinamento da equipe de vendas da Disney, ó, tá vendo? Não é pouca porcaria, não. E posteriormente ampliando seu conhecimento na região de Orlando. No último ano, ela capacitou mais de 2.000 agentes Uau. de viagens por meio de ações realizadas com parceiros, mantendo seu compromisso de promover as praias de St. Pete e Clearwater, conhecidas por oferecerem o pôr do sol mais bonito dos Estados Unidos. Eu tô falando de Ingrid Facchinetti. Será que eu falei o sobrenome certo? Falou! Aê! Seja bem-vinda, Ingrid, seja Ingrid. muito bem-vinda. É um prazer ter você É uma aqui. honra ter você aqui Além com a de eu gente. adorar Pra mim você como também. pessoa e como profissional, eu adoro o teu destino. Então a gente vai bater um papo aqui bem legal sobre tudo isso. E a gente já conhece a Ingrid, né, de longa data. Ela é aquela profissional que se entrega mesmo ao meu Deus. destino, que conhece, né, que é Ela é. detalhada, que ela realmente ela acolhe também os agentes de viagens. Então é incrível trabalhar com a Ingrid. Ai, Muito gente, é bom. uma honra. Obrigada. Ainda bem que isso vai ficar gravado. Vou mandar para os meus chefes aqui. Vou mandar para a diretoria de Isso St. aí. Pete Clearwater. Agradeço demais a generosidade, as palavras e todas as oportunidades. Realmente nos conhecemos de longa data. Estávamos fazendo as contas. Ih, caramba. 10 Sim. anos. É, Por aí, Não, um né? pouquinho menos. Quase 10 anos, Quase quase 10 10 anos. anos, né? Conheci primeiro o Paulo, depois a Joyce. A admiração é mútua. Eu adoro o trabalho da Magic Blue e estou muito feliz de estar aqui. Muito, então. muito. E além de termos o melhor pôr do sol da Flórida, Clearwater é a praia número 1 dos Estados É Unidos. verdade. Agora recebeu essa classificação. Mas já tinha Ingrid. recebido, né, antes, Então, né? há alguns anos, as praias de St. Pete Clearwater, principalmente Clearwater, elas são eleitas por vários veículos. Então, USA Today, TripAdvisor, Traveler's Choice. Então, é uma honra, porque quando a gente fala em Estados Unidos, a gente sabe que tem muitas praias belíssimas, na Flórida mesmo, que é um destino do meu coração, é um estado que eu adoro. É muito importante para nós ter esse reconhecimento. Nossa, Muito imagino. importante. Imagino. Muito mesmo. E sem Aquele contar- carimbo, aquela credencial mesmo, né? E sem realmente contar ser a toda número 1 dos Estados Unidos. A Olha o praia é tamanho que é os linda, Estados Unidos e mas ser a mais a linda, né? estrutura que se tem lá é muito boa e eu acho que a Sim. Ingrid vai falar um pouquinho Já sobre ficou isso hospedada também. lá? Já fiquei. Você também. Sim, Você eu ficou sei. comigo também já algumas vezes. Bom, Ingrid, antes da gente falar desse destino maravilhoso, que em breve estarei lá, graças a Deus. Fiquei sabendo que ela vai estar fazendo o welcome de vocês lá, vai chegar primeiro que vocês para receber. É aqui assim, servimos bem, Sabe, para servir sempre. Me conta um pouquinho da sua trajetória no turismo, o que Como você você começou? Como que você caiu? Se foi de paraquedas, se foi um desejo de criança? Como é que foi o turismo para você como profissão? Então,
eu não sei se foi de paraquedas Aham. ou se foi um ato inconsciente tardio. Quando eu era mais nova, claro, meus pais são uma referência para mim. Meus pais me deram educação bilíngue e isso hoje eu sei que é um privilégio, Que né? legal. Então, minha mãe e meu pai sempre se preocuparam com isso, né? De que conhecimento é algo que a gente nunca perde Uhum. e que ninguém pode tirar de você, e que conhecimento compartilhado é ainda melhor. Certo. Então, eu, quando fiz a minha primeira opção de faculdade, eu Você já falava escolhi inglês? já, porque eu Uhum. aprendi a falar inglês muito cedo. Com 14 anos, eu fui convidada pela minha professora, que seguia o método cultura inglesa, mas eu tinha aula particular. Eu fui convidada para dar aula na escola que ela abriu. Caramba, com Hum. 14 anos 14 você anos eu foi Uau! lá. dava aula para crianças de 6 e 7 Que anos, legal. né, Aham. assim, para crianças que já Você eram já recebia seu alfabetizadas em salário ali português. como professora. Recebia, recebia, lembro até hoje quanto era o salário na época, e eu tive a sorte também, mais uma vez, um privilégio de poder trabalhar por escolha, não por necessidade, Uhum. e meus pais sempre me incentivaram. Com essa história de já saber falar inglês, eu passei por algumas empresas, fui fazer administração, porque a minha mãe, ela é formada em administração, ela é RH e meu pai é mestre em controladoria. Eu pensei, poxa, legal, Uhum. vou fazer. Na minha época, né, século passado, quando não tinha mudado o nome das coisas, Aham. o colegial, eu podia Colegial. fazer colegial técnico. Eu falei, vou Sim. fazer o quê? Um técnico em administração. Uhum. Muito bacana. Só que a minha mãe tem uma história com turismo. Ela, quando era novinha, ela foi secretária do Luiz Barros, na Na Estela Que Estela Barros. legal. Barros. E que privilégio também, E que né? experiência, e que Enorme. Experiência. experiência, né? Muito, porque eu nem estava nos planos, porque a minha mãe fez técnico em secretariado executivo Hum. bilíngue. E eu tenho vários cartões postais da Disney, quando ela era muito pequena, pra vocês terem uma ideia. E aí, gente, vamos aqui entregar a idade agora, mas eu nasci em 82. Prova de Enem Novinha. pra galera aí. Eu Hã. nasci em 82. Minha mãe me teve com 26 anos e ela trabalhou pro Luiz, ela tinha, sei lá, 18. Aham. Então é assim, né? Façam as É, contas a se quiserem. Nazaré a Nazaré É, agora já tá insira aqui. aqui o meme da Nazaré fazendo conta, mas eu lembro de fotos minhas com o ursinho Pooh, aqueles enormes. Aham. Minha mãe pagou um assento no avião numa das vezes que ela foi Pra mandada, trazer o por ursinho. falar inglês, render um guia lá, e ela Aham. fez outras viagens como guia, levando grupos de crianças e adolescentes. Ela pagou um assento no avião para trazer o urso para mim. E tem Meu uma foto Deus. minha. Depois, quando eu achar, eu vou mandar no WhatsApp de vocês, mas só no WhatsApp deles. Ah! Não, mentira, eu posto no meu Instagram Sim. profissional para vocês Aham. verem. Eu naqueles bebê conforto, Aham. sentada na frente do ursinho Pooh. Então, assim, eu acho que por crescer, tendo essas fotos, essas referências, Já tinha lembrando da essa história da minha mãe, conexão, né? de alguma maneira isso tinha. Mas quando eu fui escolher, eu fui pro lado administrativo da coisa. Eu fui Ah, fazer tá. administração, trabalhei em banco. E um dia me deu um Aquela coisa estalo. corp, né? Aquela coisa corporativa. Totalmente. Uhum. Eu segui uma carreira corporativa depois, né, quando eu me formei. Eu fui fazer primeiro faculdade de administração, porque influenciada pelo colegial técnico, falei, vou para administração, vou trabalhar. Fui trabalhar no banco, na época, né? Era o Unibanco e tal, mas eu via que não tinha um clique ali comigo. E que Você eu também trabalhou no Unibanco, não trabalhando no trabalhou? Unibanco, Trabalhando no menino? Banco Seguros, Eu na parte trabalhei, então, eu trabalhei na Real Seguros. ah, E depois eu fui para o Unibanco, eu trabalhava na agência que era ao lado do Shopping Iguatemi, antes de virar Itaú, ou seja, façam conta de olha novo. só. Eu trabalhava naquele prédio da Eusébio Matoso, que tinha aquele prédio Sei, preto do Banco Seguros ali, sabe? exato. Eu já Grande. fui fazer treinamento lá, Ah, sim. antes de entrar, e fui lá para o centro operacional, que é super O longe de Paulo São nunca vendeu Paulo. viagem pra você lá não? Porque ele era o Viagem? meu não era lá no Unibanco que você era o meu agente de viagem, que você levava a Não minha era lá ainda, pastinha? não Ah, não era lá era lá? ainda. Não. Então, Ah, ele E eu vendia as achei, minhas viagens e lá para o muito pessoal. provavelmente a época que eu trabalhei no banco, eu tinha 19 na faculdade de administração, eu acho que você não estava mais lá. Isso foi o quê? 99, talvez. Não sei. foi antes que eu tava, Uhum. Eu acho que eu foi, tava antes. 99. Mas eu via que não tinha clique com isso pra mim. Aí o que que eu fiz? Eu fiz
Como boa geminiana, eu sempre me interessei por muitas coisas. Uhum. Então, assim, o papo vai de marketing para turismo, Em para economia segundos, né? global, muito É o rápido. poder da comunicação, né? A gente tenta, né, se fazer entender. São muitas ideias passando na cabeça ao mesmo tempo. E aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer um teste vocacional. Sabe aquele processinho? Lembro, sim. Então, resolvi fazer isso com 20 e poucos anos. E Ainda avaliei existe tudo. isso, será? Teste vocacional? Existe, mas eu acho que hoje ele é feito de Modernizou, uma né? forma. Eu acho que ele não é o único indicativo. No É. meu teste vocacional, por exemplo, deu lá áreas de comunicação. Eu falo, jura? Novidade. Direito, Ah, jornalismo, sim. marketing e hotelaria. Ah, E aí eu resolvi fazer a faculdade de hotelaria, me olha só. formei em hotelaria e foi assim que eu entrei no turismo. Entrei na hotelaria em 2006, fui fazer a faculdade de hotelaria já, mais velho, que eu acho que foi muito bom, porque com a idade que eu tava e com a experiência prévia que eu tinha, eu pude aproveitar melhor do que se eu tivesse feito aos Sim. 18 anos. A faculdade de hotelaria em si, Absorver melhor, né, o aquele meu conhecimento objetivo, com o filtro que você já tinha de experiência, né? justamente, para o meu objetivo e por eu ter me encontrado ali, eu fiz a faculdade. No segundo, terceiro mês de faculdade, eu consegui já um estágio no antigo Crown Plaza da rede HG Uhum. e segui. Depois o Crown Plaza fechou, fui trabalhar pro Caesar Business, que hoje é Melial, eu fazendo propaganda aqui para todos os parceiros, tá? Ó, É verdade. beijo para E todas s- as redes hoteleiras Olha, aqui. e sempre eu acho que explorando também a língua, o inglês, né? Sempre sendo Sempre. Ah, uma não, rede inglês eu tenho certeza que uma abriu rede essas internacional. portas, né? Sim, com certeza. O fato de eu falar inglês fez muita diferença para eu entrar principalmente para o estágio no Crown Plaza, até porque a gente sempre atendeu localizado aqui perto, na região da Paulista, né, que é perto do escritório da Via Reps, muito hóspede estrangeiro. Então, o Sim. fato de eu ter inglês contou muito e sempre foi muito importante. Quando eu fui trabalhar para o Caesar, eu fui para o departamento de vendas. Eu saí da linha de frente e fui trabalhar no departamento de vendas. Mas você trabalhava no front desk No lá. Crowning era no É, front desk. tá. No Que é Caesar, uma baita experiência, né? Porque tudo total. acontece ali, né? Uma baita escola. Aham. Eu ainda fiz cross-training na governança. Enfim, olha, gente, sem envelopar uma cama, vocês não têm ideia. Sério? Na faculdade eu aprendi isso, tá? Eu tinha uma disciplina chamada governança, de fazer aquela dobra Uau. chata de lençol de hotel. Olha. Que hoje eu odeio quando eu vou em hotel. A primeira coisa que eu peço, Tira. eu assim, desculpa, camareiras, eu puxo pra ficar com Eu o pé puxo livre. também, eu também faço, mas eu acho lindo quando você chega, tá Sim. Tive que aprender a esticadinho. fazer. Acho chiquérrimo. Pois é, mas a gente treina isso. Eu E eu precisava pude fazer um ver desse. Olha, a gente pode lançar um curso para maridos, né? Não, né? A Academia da Magia tá aí. Tá aí pra encantamento também no seu lar. Exatamente, Já gostei. A gente Ainda leva esse chegar com encantamento. café da manhã na cama, né? Ó, Depois gosto Eu da acho uma boa ideia. ideia. Acho uma boa ideia. Mas da hotelaria, eu pude aproveitar algumas áreas. Então, eu comecei no turismo, na vida profissional, há 25 anos mais ou menos. No turismo tem tudo isso, porque a hotelaria foi a minha porta de entrada. Esse ano vai fazer 19 anos. Já fez até, nós estamos em maio, fez 19 anos. E eu fui migrando. Eu acho que eu só não trabalhei em operadora barra agência e aviação. Embora aos 18, antes de fazer a faculdade, eu tenha feito um curso de comissária de voo. Você fez um curso Eu de comissária. Pois é, a pessoa tinha que entrar no turismo de alguma Mas você maneira. tem um perfil de comissária, já te falaram isso? Você é alta. Foi por isso que eu fui fazer o você curso. é esguia, Obrigada. né? Você tem todo esse Classe, trejeito, né? Uma classe, né? Ai, gente, ainda bem que tá gravando. Ah, Eu vou ficar assistindo naquele dia que a síndrome de impostora, a autoestima baixar, eu vou pegar esses recortes. Você tem ainda aquelas da Emirates, sabe? Aquelas bem chiquetosas. Então, né? não, as da Emirates têm um treinamento É. impecáveis. Aliás, eu acho que a Emirates e Singapura, elas têm treinamentos impecáveis. Como todas as outras. Eu tenho amigas que até hoje seguiram, mas eu não segui na profissão, só que eu fiz o curso. E me deu muitas utilidades. Primeiros socorros até hoje, toda Uhum. aquela experiência e tal. Eu acabei não seguindo na profissão, porque quando eu me formei, peguei lá meu certificado, fiz o teste, que na época não era nem ANAC, era DAC. Nossa, era o Nossa DAC que eu Senhora. lembro. Era o Eu sei porque eu DAC. trabalhei na VASP. Pois é, Ah, então, A Joyce é O da época da meu- VASP. a minha formatura eu fiz EACOM.
a Escola de Aviação de Que era Congonhas. da frente da VASP, inclusive. A minha formatura foi no Salão Nobre da da VASP. VASP. Eu tenho a minha asinha da Iacom até hoje, guardada Olha. com muito carinho, e amigos daquela época. Então, em algum momento, mesmo eu tendo, não digo desviado, mas tendo feito uma curva no meu caminho para seguir para uma área administrativa, quando eu entrei na hotelaria, eu achei meu lugar, porque o lance todo do turismo, para mim, não importa a área, é hospitalidade. Exatamente. E eu amo o conceito de hospitalidade. Eu acho que você poder servir algo ou alguém não é demérito, é uma honra. É uma honra, eu falo Então, isso. eu sempre... E é esse prazer por servir, né? É isso, as pessoas confundem muito, talvez, por conta da palavra servidão, mas são coisas diferentes. Então, eu tive a chance de, através da faculdade de hotelaria, ter experiências maravilhosas. Fui para o departamento comercial de um hotel business corporativo que também me deu ali uma Que não é bagagem. fácil o corporativo, é Sim. totalmente diferente do lazer, que é, né? Totalmente, Você foi imagina. completando as visões, né? Uma Fui. visão de governança, uma visão de encantamento, de customer experience, que todas essas grandes Justamente. Que na época a empresas gente foram... nem chamava de customer Não Não, na época não existia. chamava, mas eu acho que Não. já mas a tinha rede de esse- hotelaria estava na frente, né? Sim, Porque sim, ela tinha que exato. promover isso nessas grandes redes, principalmente Justamente. americanas, né? Justamente. Então, e os treinamentos que nós recebíamos também, né, das redes eram muito bons. E isso me levou a ir explorando outros caminhos. Quando eu saí da hotelaria, o meu filho, que hoje tem 13 anos, ele... Qual o nome dele? Nicolas. Meu Olha aí. querido. É o seu único filho. Meu único filho. Aham. Meu único filho, eu sempre soube que eu só queria ter um. Quando eu descobri que eu queria ser mãe, ele nasceu, eu me senti tão completa que eu nunca mais pensei em ter outro. E até porque eu fiquei pensando, né? Ah, tá, vou ficar em casa até ele fazer 1 ano. Eu saí da hotelaria, ele estava com 7 meses de unidade hoteleira. Só que aí eu recebi uma proposta para ser representante de uma rede internacional de resorts de luxo, Uau. 1 mês depois que eu saí da hotelaria nacional. E aí eu falei, olha, é irrecusável, então bora. A minha sorte, né, é que eu tenho uma rede de apoio, Sim. então é Mas muito você sempre foi importante. pro trabalho também, né? Você sempre foi focada para se desenvolver pelo trabalho, Sim. para avançar. Sim, e ter a rede de apoio me ajudou muito nisso, como eu tenho até hoje, para poder fazer o que eu faço, do jeito que eu faço, que eu tento fazer bem. Espero, gente, que eu esteja fazendo bem, ajudar vocês de alguma maneira. Mas eu acho que dentro das convicções da minha família, meus pais sempre trabalharam muito para dar para gente um senso de responsabilidade Sim. e de poder trabalhar bem. Então, a minha admiração também por vocês vem disso, né? Desde que eu conheci vocês, e não é só porque a gente tá aqui, não, porque eu já falei isso várias vezes para vocês fora do ar. Eu acho que é muito importante essas sinergias, e eu tenho a sorte de, desde que eu comecei na representação, que foi com essa rede de resorts de luxo, até hoje, eu tenho agências de viagens e operadoras, e pessoas de operadoras e agências que seguem comigo em vários projetos. Então, eu tenho amigos, desde que eu entrei na representação, que não importa em qual empresa ou qual cliente eu esteja representando, eles seguem comigo. Você. Legal, isso Aquela isso rede é de importante. Isso é o relacionamento, resultado né? do seu trabalho. Obrigada. Super bem feito. E eu sou muito grata a isso, porque na representação eu sempre fiz o trabalho B2B, ou seja, eu sempre falei para o agente de viagens e para o operador. Existe uma divisão, não só na Via Reps, mas eu sei que em muitas outras companhias, não só empresas de representação, mas quem trabalha como executivo direto, entre a parte de assessoria de imprensa ou PR e a parte de trade, Sim. né? No nosso jargão querido do turismo. Eu sempre fui da parte de trade, embora recentemente eu tenha me graduado em assessoria de imprensa. Você se e graduou? comunicação. Que legal. Desculpa, me pós-graduei. Aham. Eu me pós-graduei em assessoria de imprensa e relações públicas, justamente para complementar um pouco e ter essa outra Ter visão essa outra também. Mas ela não visão também, para, né? né? Você também não Eu tô para, falando né? pra Eu você, quase eu tô não tenho nada falando. para fazer da Eu tô vida, falando. né? Aí a pessoa faz o quê? A pessoa recorre a dicas, a troca com as amigas para como relaxar, como dormir, enfim, utópicas que a gente tenta para não ter crise de estresse.
Às vezes a gente fica muito cansado. Eu sei que os agentes também, os operadores, organizar um grupo não é fácil, organizar o Magic Makers não é fácil. É tudo muito louco pra É gente. muito dinâmico, né, o nosso mercado, né? Muito. Hoje eu tenho um filho que é St. Pete Clearwater, além do meu biológico. Uhum. Mas as agências, o mercado, tem vários, tem o mundo inteiro. Aham. E às vezes eles nem sabem que existe um escritório do destino que é institucional Verdade, aham. e que pode dar essas informações, Aham. pode Que ajudar a está aqui para promover. isso, na verdade, O né? objetivo é esse. O objetivo de todo o escritório de turismo, né? Assim, alguns são CVBs, outros são escritório de turismo, outro turismo board, não importa o nome. Mas como gerente de promoção turística do destino, o nosso papel é justamente trazer essas ferramentas. Uhum. Então, eu fui migrando dentro da representação de produto, como é considerado a hotelaria, para destino. Uhum. Fui para produto de novo, representei uma rede de shoppings de luxo da Europa e voltei para destino. Então, eu passei por outros destinos também e voltei para Flórida. Então, assim, Que é o que você ama também, né? eu tenho, assim, eu tenho alguns destinos que são muito queridos para mim. Mas a Flórida sempre morou no meu coração e a experiência de ter sido treinada pela equipe de vendas da Disney foi a experiência que nos conectou, que me conectou à Magic Blue, trabalhando diretamente para uma empresa norte-americana. Uhum. Então, eu trabalhava diretamente para um Select Disney, assim como eu trabalhei diretamente para um DMC de Dubai. Então, essas experiências de representação direta e através de uma grande companhia como eu estou hoje, que é a Via Reps, possibilitam, assim, ter uma visão melhor do mercado. É claro que quando a gente trabalha diretamente para um cliente, por exemplo, quando eu trabalhava para essa empresa dos Estados Unidos, né, de Orlando, era uma dinâmica diferente, mas o trabalho era o mesmo. Uhum. Hoje, dentro da Via Reps, eu tenho... Eu não vou dizer que é sorte, mas eu acho que eu tenho o prazer de poder compartilhar com outras pessoas, porque nós temos uma estrutura, é uma empresa global, Aham. é um outro jeito de poder fazer o nosso trabalho. Sim. E a sinergia que a gente tem justamente porque a Via Reps também representa o Visit Flórida Sim, sim. e Eu outros imagino que destinos. eu imagino que isso até ajude o trabalho de vocês, porque Muito. você tá lá com a Sim. Rafa o tempo todo, você também deve trocar muito com os outros destinos que Sim. fazem parte da Acaba Via sendo- Reps, Fort Lauderdale, Orlando, né? Então, Acaba sendo como se fosse uma escola, uma universidade, Exato. né, de destinos dentro da Via Rap, que vocês trocam muito Sim. benchmark entre vocês de melhores práticas, e a gente percebe, a gente de fora, a gente vê assim que o clima de vocês é muito é bom, né? muito, Sim, a gente tem uma troca muito boa. Existem outros destinos que são Europa, né, Uhum. dentro da Via Reps, mas a sinergia dentro dos destinos dos Estados Unidos, acho que até por ter o Visit Flórida e outras cidades da Flórida, acaba sendo mais próxima. sim. O que também possibilita, pensando nos outros que a gente representa que não é Flórida, é também entender dos outros mercados um Uhum. pouco e talvez, quem sabe, como o Paulo falou, boas práticas que a gente pode aplicar para Verdade. quem vai vender destinos da Flórida. Uhum. Uma das coisas que eu aprendi, principalmente sobre St. Pete, é que nós somos um destino secundário. Por quê? Porque nós não temos um aeroporto. Uhum. Em alguns lugares da Europa isso também acontece. Então, essa possibilidade de Olha que entender... legal. Você Como vai que você chegar traz lá numa da cidade Europa essa tal, característica para valorizar e trabalhar isso, né? e para entender como é que está o mercado, para onde o viajante está indo. Então, dados de mercado, coisas como, por exemplo, que a gente sabe muito da Flórida, e em St. Pete é um dado que a Rafa traz muito, e em St. Pete a gente percebe que a maior parte dos passageiros, eles compram as atividades lá no destino, agentes, e eles poderiam Olha comprar só. com vocês aqui. Uhum. Verdade. Tem isso, né? Eles deixam para comprar lá, né? Quando chega, e Mas agora, o que que eu vou fazer? eu né? acredito que Exato. isso seja. A gente agora, vendo a trajetória da Ingrid, a gente entende toda essa bagagem que ela Sim, carrega e sim. por que que ela é essa profissional tão gabaritada. Obrigada. Mas vamos agora entrar no destino, que eu acho que é importante, e aí a gente entender Explorar isso também. pro agente, né? O agente de viagem, muitas vezes, daí você me corrija se eu estiver errada, Ingrid, ele não vende essas atividades por não conhecer, não saber Por também exatamente o que não ele conhecer. pode oferecer, né? Então ele se foca muito mais no hotel,
num transporte até lá e deixa essas atividades. E aí as pessoas passam a não explorar tanto o destino Hum. por não conhecer o que que pode se fazer lá. Então, assim, quando a gente fala de São Pete Clearwater, a gente fala: "Uau, praias belíssimas e que delícia, vamos explorar praias". Mas a gente sabe que esse destino tem muito mais do que praia, né. Sim. Conta um pouco pra gente, o que que a gente pode fazer lá, além de praia? Porque as praias a gente já sabe que não tem pra ninguém, é o que eles fazem de melhor, o que eles oferecem de melhor. Mas além de praia? Como montar um roteiro regular, vamos dizer assim, para São Pete Clearwater, né, para esse agente que está iniciando? Excelente. Primeiro, sim, eu concordo. E eu acho que também tem o fator do medo do agente oferecer algo diferente do que o passageiro pediu. Porque, óbvio, que toda agência precisa ter rentabilidade. Claro. Toda empresa, né? Não é uma ONG, é uma empresa, precisa ter rentabilidade. E é aí que entra essa questão do que fazer em São Pete e como montar um roteiro. São Pete não sendo um destino primário, o nosso principal aeroporto é Tampa. Aí são 30 minutos de Tampa até St. Pete Rapidinho. Clearwater. É muito fácil. E às vezes vale a pena chegar por Tampa, porque o desembaraço ali na Muito. imigração é super prático. Mas quando a gente vai pro grande foco, né, de quem vem de Orlando, é 1h30 só de carro, gente. Uhum. Então, é uma extensão. São férias das férias. E por Exato. isso eu quero dizer, não é só curtir a praia. Hum. A média de permanência hoje do brasileiro no destino é de 5 noites. Eu acho que 5 noites é um tempo bacana. Eu recomendo que os agentes tentem colocar pelo menos 2, no mínimo, Uhum. porque em uma não dá. Não dá. Fazer um bate-volta. Dá para fazer um bate-volta, gente? Olha, até dá. O Uhum. passageiro vai aproveitar? Não. Nem um pouco. Não. Não é. Não, e sabe o que que é assim, pior? É ele chegar lá, ele tá para fazer o bate-volta, ele chega lá, ele vê aquele paraíso e ele fala: "Eu vou ter que justamente. voltar às 6 horas da tarde". É Isso verdade. dá um desespero, porque Isso você gera fala: "Eu uma quero ficar frustração. mais". É uma Aí a frustração. mulher já enche a cabeça do marido, né, e já fala: "Pelo amor de Deus, nós vamos ficar". Eu sei que já aconteceu isso com a É gente também em verdade. outros destinos que a gente não conhece, que não é Uhum. Estados Unidos, né. Agora mesmo no Peru, né, É que a gente verdade. O estava, Paulo pegou um hotel e a gente maravilhoso e chegou a num gente hotel de chegou luxo. às 10 da noite. E às 5 da manhã a gente ia sair para já ir para outro. Eu falei: "O quê? Eu não vou ver esse paraíso desse hotel". "Não, você pode pegar mais uma noite". É E aí isso. É você isso vai que lá e paga o acontece. quê? 2 vezes mais no tarifa Na hora. balcão. Uhum. Exato. Então, o que dá para explorar? Basicamente, St. Pete Clearwater é uma península de Tampa. A região inteira, né, que é Tampa Bay, né, a Baía de Tampa tem a cidade de Tampa, Uhum. que muitas vezes as pessoas vão, quem faz parque principalmente, faz aquele trajeto todo, né, Orlando, etc, desce até o Busch Gardens, você já Uhum. está em Tampa. Sim. Você está a 30 minutos de St. Pete Clearwater. Você pode, inclusive, fazer tudo isso, mas se planeje para oferecer para o passageiro pelo menos 3 noites ali na região, porque nós somos banhados de um lado pelo Mar do Golfo, que é belíssimo, é Uhum. praticamente o Caribe americano, e pelo outro lado a Baía de Tampa. Ou Uhum. seja, é um mar por todos os lados, são mais de 50 quilômetros de praias de areia branca e água cristalina, Uhum. e que das praias para o centro são 15 minutos, Olha com só. várias facilidades de estacionamento e transporte da própria cidade. Então, por exemplo, dentro da hotelaria, o nosso centro, ele é um centro cultural e gastronômico. Não é só um centro histórico. Ele é Uhum. mais do que isso. Então, existe o Dali Museum, que é o maior acervo de Muito Salvador Dali legal. fora Sim. da Espanha e que está no centro de São Pete. Super moderno, super, tecnológico, muito legal, Olha quantos passeios para muito explorar legal. nesses 3 dias aí que você está falando, né. Exato. E aí, aproveitando que está no centro de St. Pete, o passageiro pode, por exemplo, ir até o Morias Art Center, que tem o Tiroli Collection, do Deio Tiroli, Maravilhoso. que faz arte em vidro. E tem exposição de arte em vidro do mundo inteiro. Porque a influência na Flórida é muito europeia e cubana, Aham. em muitos aspectos. Então, a gente tem vários artistas. O Deio Tiruli aqui no Brasil não é tão conhecido, mas no exterior, inclusive até em Dubai, ele tem Sim, exposição do Deio Tiruli. sim. Acho que nós conversamos sobre isso, que você me Foi perguntou. muito impactante para mim, porque quando a gente foi no Tiruli, que é ele é
Ele é um museu, mas ele é mais uma galeria de Uhum. arte do que um museu. É com as peças do Chihuly, que é esse artista Sim. plástico maravilhoso que faz essa arte em vidro. Então tudo é lindo, é colorido, você fala eu ficaria horas ali. E aí quando eu vi um lustre no meio, uma escultura de um lustre, eu falei assim: Eu já vi "Peraí, isso. eu já vi isso em algum lugar". Aí a gente vai lá no chat GPT, no Google da vida, e aí sim, lá lembra, você também já viu, no Atlantis, Ah, lá sim, em Dubai, sim. no saguão principal do Atlantis, tem uma escultura gigantesca de vidro que lembra o fundo do mar, todo linda, 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 que foi feita pelo Chihuly. É. E aí depois eu comecei a entender, e ele tem obras nos Estados Unidos inteiro, no mundo Sim, inteiro, na verdade, né. E exatamente. como é rico isso, porque às vezes eu vi uma coisa linda e eu não sabia nem quem tinha feito lá em E a Dubai. casa dele é São Pete. E a casa dele é São Pete. Nossa, eu fiquei impressionada, impressionada. É. As fotos mais lindas que eu tirei, assim, Sim, eu é vi. lindo, 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 lindo. Dá para ter experiências de fazer sua própria peça em De vidro. vidro soprado, Você né. pode fazer um chaveiro, pode fazer um pingente, um adorno para sua casa. Uhum, Então, tudo isso eu tô falando do centro, gente. uhum. Não Nem necessariamente tô praia. falando de praia, Não! exatamente. Então, Então, é uma cidade ela é muito viva, porque eu sempre tento explicar que a região de St. Pete Clearwater não é uma região turística, ela é uma região para turismo, uhum, porque a cidade, as cidades, né, na verdade, elas são planas, que só para vocês entenderem, são duas cidades, São Petersburg e Clearwater. Mas a gente cuida da macro-região, que é St. Pete, Clearwater. uhum. Então, eu sempre vou falar região ou cidade, mas entendam cidades. Sim. Porque não Mas tem tem 2 barreiras entre prefeitos as aí, né, duas. são 2 prefeitos entre as duas, né? Existe o prefeito de St. Pete e o prefeito de Clearwater, mas o O escritório de escritório. promoção é conjunto para a região, porque elas É não um têm único só. divisão, é um único lugar, é, Uhum. é uma península. Entendi. Então, assim, é uma coisa única. A região como um todo, de um lado ou de outro, ela oferece essas experiências, mas ela, na verdade, é uma região feita para os moradores. E o mercado doméstico, ou seja, os americanos, norte-americanos de maneira geral, porque nisso aí eu incluo os canadenses também, frequentam lá. Então, além daqueles restaurantes e bares de jazz, blues, rock, você vai encontrar ali lugares de salsa, restaurantes à beira-mar, Que hotéis à legal. beira-mar. Você também tem todo um centro ali que vai ter essa energia, porque as pessoas vivem ali. Então, é uma imersão numa cultura americana Sim. litorânea. E é muito É isso. família, né, Ingrid? Não é aquela coisa balada, né? Não. É aquela coisa, Tem, mas, É. mas é Ele. mais mas família, né, muito ele não é é. muito mais a pegada de Miami, que tem muita Eu balada. diria que o Spring Break em St. Pete Clearwater, ele pode ser aproveitado pelas famílias de uma maneira mais tranquila do que em Uhum. outras praias dos Estados Unidos. É um destino que abraça todas as possibilidades. Inclusive, a cidade de St. Pete foi eleita uma das cidades com maior acessibilidade dos Estados Unidos. É mesmo. Sim, justamente porque não só somos uma cidade, uma região inteira plana, mas as praias em geral e as Ilhas da Barreira, que eu já vou explicar do que se Uhum. trata, que a Joy visitou uma, né, que é o nosso Fort de Soto Ai, Park. que sensacional. Elas têm pavimentação que chegam mais próximo da areia. Então, a gente tem o máximo de pavimentação possível para que pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirantes também consigam se locomover facilmente. Tanto que é muito comum na cidade e para explorar, por exemplo, Forte de Soto, já colocando aí uma day trip para mais um dia, tá? Porque Uhum. fazer os museus ali é um dia, porque vai aproveitar a praia, vai aproveitar a noite. Tem ali as baladas, tem uma vida noturna. Nós temos Madeira Beach, que tem vários restaurantes e terraços, né? A nossa cultura de rooftop, né? Ai, são Terraços. É Sim. maravilhosos. muito E legal. E aí assim, dá para não curtir o pôr do é sol isso, também, você né? fica no rooftop Exatamente. tomando um drink e com aquele Aí é pôr do sol, sensacional. gente, não tem pra ninguém, sério. É isso. Existe, mas existem todas as outras atividades familiares para serem feitas e a cidade oferece opções para
todos os gostos. E todos os bolsos, o que é muito importante Isso é ressaltar. legal, isso é um ponto importante. Porque Sim. senão parece que é alguma coisa muito high, né? Só de Não, luxo, mas não, né? não. Nós temos experiências luxuosas no destino, mas nós não somos um destino só de luxo. É um destino, digamos assim, ele é variado. Você pode se hospedar num excelente hotel 3 estrelas e ficar muito bem acomodado Uhum. e se hospedar num super hotel de luxo. Você pode ter experiências privativas no Museu de Dali ou pode fazer o seu tour Regular, comprando o né? ingresso Que legal. já aqui no Brasil, para Com o deixar seu, né, com claro, a agente de né? viagem. Por gentileza, né? Façam isso. E aproveitar com o audioguia que tem também em português. E a Então, gastronomia também tem essa diversidade, tanto de preços ai, Nossa. como então, também de qualidade. falando em gastronomia, gente, olha, é uma coisa surpreendente, porque tem comida do mundo inteiro. Aham. Nós temos desde pequenos bares na orla até no centro. Temos agora restaurantes recomendados pelo Michelin, porque o guia Michelin se expandiu. Tampa já tinha e outras regiões também já tinham restaurantes estrelados. E aí o guia Michelin resolveu incluir Palm Beach, Fort Lauderdale e São Pete Clearwater. Olha, Entendi. então temos Então temos ali. restaurantes aí premiados. Tem algum Não, predileto seu, um favorito que você pode falar? Então, o engraçado é que um dos restaurantes que eu acho super bacana não é nenhum dos 4 recomendados Michelin. Michelin, desculpa. Os 4 que vocês recomendaram são ótimos, mas eu ainda não conheci eles, tá? Mas depois que eu for conhecer os que foram recomendados pelo Michelin, eu dou minha opinião. Mas tem um lugar que eu acho muito especial, que é eu acho que foi um dos cafés da meu, French's. Foi um French's, dos que é... almoços que vocês fizeram, que é o French's Rock Café. Ah, sim, sim, que é na beira da praia? É. Aham, muito bom. Que tem uma atmosfera leve, não é super caro, Não, não é não. mas ele tem uma comida muito boa. Uau. E a Flórida é muito conhecida tanto por vinho quanto por cerveja. E uma grande parte das cervejarias artesanais fica em St. Pete Clearwater. Olha A gente só. tem mais de 50 cervejarias artesanais. Dá Existem para fazer um tour de cervejarias, então, em São Nós Pete. temos disponível esse tour para facilitar a Olha vida lá. do agente de Tem viagem. isso Ai, no- gente, no olha o portal? nicho que vocês estão deixando de aproveitar. Tour gastronômico e tour de cervejas em St. Pete Clearwater. Já tem esse roteiro pronto. Tem. O que acontece? Dentro do nosso site, visitespc.com, tem um Não tem link. nada a ver com Serasa. Não tem nada a Não. ver com Serasa. Gente, a Pode gente, entrar a sem gente- moderação. spc.com. a gente reduziu, visitespc.com. porque assim, toda vez que eu tinha que ficar soletrando Visit St. Pete Pete Clearwater, Aham. dava trabalho. Se vocês digitarem Visit SPC, que é de St. Pete Clearwater, É. ele vai redirecionar para o site Entendi. com o nome inteiro do destino. Uhum. Não tem nada errado, não tem nada Então a é ver um com atalho Serasa. ali para chegar. É para ficar mais fácil, Perfeito. né? Então agora a gente se refere ao destino como Visit SPC, porque fica mais simples também de gravar ou do agente lembrar na hora que ele tem Sim, que ele buscar está a num treinamento informação. ali para ele anotar. É muito mais rápido do que ele Exatamente. anotar St. Pete Clearwater. Boa. Existe algo chamado Gulf Coast. E quem tiver dúvida sobre como escreve ou como tá, Magic Blue pode me acionar a qualquer momento. Eu tenho o meu Instagram também profissional, que eu posto e reposto porque eu dou engajamento, curto, compartilho, etc. Estarei no evento, No no Magic Magic Makers. Makers. Então, assim, Ao quem vivo. não se inscreveu vai perder um treinamentaço. Nossa, vai ser E aí a gente vai estar demais. nos Modéstia 2 dias com a parte. gente. Ai, Tanto que no dia 30, joia! quanto no dia Ah, 31. gosto assim. 100% presente. Gosto assim. Então, dentro do visitspc.com, colocando Gulf Coast, que é literalmente, se a gente fosse fazer a tradução literal, é Rota dos Goles. Uhum. A gente tem 3 rotas. Ah, esse golpe é de gole. Agora que me caiu a É ficha. isso. Ah, é É verdade. literalmente disso. Então, tem 3 rotas e ele mostra nessas rotas quais são as cervejarias. Faz um cadastro simples do passageiro. É nome, e-mail e telefone. Vai receber por e-mail ou por SMS um documentinho
um QR PDFzinho. Ah, tá, um Code QR e um Code. guiazinho mostrando o trajeto, porque você Entendi. pode escolher qual rota fazer. E aí isso facilita no quê? Facilita em você já tem um monte de lugar para indicar para o agente. Uhum. Quando ele chega nos lugares, quem tá nesse Gold Coast, a maioria das cervejarias são super familiares, porque as que não têm espaço de restaurante, que são só Bar, bebidas né? mesmo, são só bar, eles estão em locais onde muitas vezes eles trazem food trucks. Uhum. Então, Caraca. horários alternativos de funcionamento o ano inteiro. Então, assim, porque não vai abrir na segunda, mas vai ter um monte que vai estar aberta. Uhum. Tem até cervejaria que nós somos muito. Eu brinco que o destino é friendly. Ele é Aham. pet friendly, child friendly, tudo que vocês quiserem Aham. friendly. Então, tem muitas cervejarias também que aceitam pet, tem área específica para pet. Eu Porque fui em uma Você dessas. foi? Foi. Maravilhosa, uma graça. E além disso, eu não tomo cerveja, mas a galera que estava comigo tomou e falou que as cervejas eram maravilhosas. E tinha um mural com várias fotos de cachorrinhos e gatinhos para serem adotados. Então, eu quase saí de lá com o cachorro. lá vem a André. Joyce Paulo, então. Já Gente, já pensou? queria pegar, mas muito legal. Então, assim, você vai, e aí tinha uma área para as crianças Sim. brincar enquanto os pais estavam lá com TVs dos jogos, estava passando Super Bowl na época e tal. Então, as pessoas assistindo, super familiar a área dos pets e uma comida maravilhosa. Nessa tinha comida e bebida, né? Muito boa. E que legal que a gente E pode um clima gostoso. agregar isso para a viagem do nosso passageiro, que ele nem imagina isso, né? E o agente ter essa informação, isso para ele valoriza o Sim. trabalho do agente de fazer uma coisa Com certeza. fora do tradicionalzão lá da maioria dos turistas Mas por brasileiros. isso que é muito Sim. importante a gente conhecer o nosso cliente, o nosso passageiro. Porque quanto Uhum. mais a gente Sim. conhece, mais assertivo a gente vai ser na É um cara hora que aprecia de indicar. cerveja, um cara que aprecia vinho, e aí você vai Exatamente. fazer o direcionamento correto, A né? pessoa que gosta de De galeria de esporte, de arte. galeria de arte. Eu acho Exato. que saber brifar o passageiro é Uhum, importante. Sim. Gente, é lógico que a gente tem passageiros ali que ele sempre vai escolher ir para o mesmo destino, porque vários motivos, né? Conforto, comodidade, afetividade, não Sim. importa. Mas, de repente, podendo mostrar para ele mais de uma coisa nova, Sim. com mais detalhes, ele Uhum. fala, que tal? Sim. E nisso todo mundo ganha. O passageiro vai ficar encantado pela nova experiência, o agente vai ter um ticket médio maior Sim. e o agente também vai mostrar que ele sabe mais ainda, porque Ele vai encantar mais, né? vai. O agente de viagens é essencial. Eu sempre escolhi trabalhar B2B, falar com o mercado e não com o cliente final, porque eu acho muito importante o trabalho que um agente faz. A gente não tem como jamais comparar o trabalho de um agente de viagens com alguém que vai no chat GPT mesmo e fala roteiro de viagem para tal Uhum. lugar. Dá para viajante fazer viagens sozinhos? Tem vários destinos que Uhum. dá. Ele poderia fazer São Pete sozinho Sim. também. Mas será que com um agente de viagens bem treinado, ou que pelo menos tenha ferramentas, e por favor, Claro. nós somos uma dessas ferramentas, nós somos um escritório de turismo, é 100% institucional. A política comercial é de vocês, agentes. A única coisa que a gente recomenda é o que a gente percebe do mercado. Ofereçam. É aquela história, o não a gente já tem. Exato. Então, assim, vamos oferecer então, vamos para adequar o budget do passageiro, né? O orçamento dele talvez não esteja para uma viagem, já que a gente já previu ali que ele vai estender um pouquinho, não tá tão bacana, não tem problema. Nossos Uhum. hotéis 3 e 4 estrelas são maravilhosos. Sim. Nós temos para o passageiro de luxo hotéis como JW Marriott, nós temos Opal Sol, que são super resorts, temos o Wyndham Grand em Clearwater, nós temos Sheraton Sandkey, que tem praia privativa, Dom Cisar. o Dom Cisar, que é o Pink Palace, ele acabou de reabrir. Uhum. Procurem, The Dom Cesar Hotel. Escreve César mesmo, mas se pronuncia Dom Cesar.
É lindo, é um palácio pink icônico e histórico na região. Ele acabou de reabrir em abril depois de um retrofit. Uhum. Nós temos o Desamora, que ele teve uma renovação de 7 milhões e meio apenas de dólares. Nossa. Em Esse foi o que eu agosto fiquei. foi. Ai, é maravilhoso. Eu nem sabia. A coisa é tão chique que eu fazia os stories. Eu falei assim, gente, eu não sei nem usar esse chuveiro. Aí a Ingrid falava assim: isso daí é um filtro que vai filtrar a água para não ir Com infusão de partículas do vitamina seu. C. É, com infusão de vitamina C para Olha lavar só. o cabelo. Eu nem ia lavar o cabelo, lavei. Você vai lavar o cabelo aqui. Maravilhoso. Que hotel Você sabe que na incrível. categorização deles, ele é um 4 estrelas superior? Olha lá. E às vezes Ele não é não é nem tão. 5. Então, mas ele é perfeito. O St. Pete Clearwater tem uma particularidade, gente. Eles têm uma classificação lá que segue, as cadeias internacionais usam estrelas, né? Uhum. É. Ali eles têm o que eles São chamam de Four Diamonds. diamonds. Aham. Então, como que eu explico para o mercado? Nós temos hotéis premium, que são os Four Diamonds e os 5 estrelas, porque um JW, por exemplo, para a rede dele, para a Marriott, ele É é um um 5 5 estrelas. Mas, para o nosso destino, a gente informa que ele está dentro da categoria Four Diamonds. Então, quando vocês forem procurar hotel, forem fazer sua cotação, quando vocês forem ali ver, observar os itinerários que a Magic Blue faz e etc., para poder oferecer para os passageiros, os hotéis, às vezes, se vocês colocarem no Google, 4 estrelas, calma. Entra no site de hotel que vocês vão entender que, na verdade, é um 5. Se o Mas Samor é 4 estrelas, meu ele é um amor, 4. Ele é eu um não 4 quero. plus, Sim, mas mas ele não é 5. imagina então sim, porque aquele hotel é um Top, né? desbunde. O The Don Cesar, ele é um 4 Diamonds, equivalente aos 5 estrelas. Uhum. JW, o Wyndham Grand Clearwater, o Sheraton St. Kitts, ele é 5 estrelas, mas para nós chamamos os 5 estrelas e os 4 premium, que são equivalentes, como hotéis premium, para as pessoas não terem confusão. Mas a gente tem hotéis Uhum. 3 e 4 estrelas padrão que atendem Muito bem. famílias. Nós temos perfis de hotéis com cozinha, como se Uhum. fossem mini flats. Nós temos perfis de hotéis no centro e na orla. Então, assim, resort fee, que é uma questão. Uhum. A gente não tem só resort porque é destino de praia, gente. A gente tem hotéis tradicionais também. Então, se isso for impactar, dá uma procuradinha ali no mapa. E uma coisa que eu falo, que todo agente de viagens deve aprender a usar, principalmente aqueles que estão ou começando ou não se habituaram com certas ferramentas, Uhum. abre o Google Maps, Ah, eu sempre faço isso. expande ele, que ele vai aparecer um monte de caminha. Rosa. Rosa, obrigada. Clica e dá uma olhada. E aí, não vai só pela avaliação do Google. Clica e tenta achar o site do hotel. Se for St. Pete Clearwater, vai no site, visitespc.com. Você sabe o que que eu faço, Ingrid? Quando eu fazia os roteiros, né? Porque hoje em dia a gente tem a nossa equipe, mas a equipe Sim. faz isso também. Mas na minha época de urgência, eu fazia muito isso. Então eu abria o Google Maps, tentava ver onde ficavam aqueles hotéis. Via a localização é legal? A localização é legal. E será que o hotel é legal? Aí eu clicava, entrava no site do hotel. Aí, beleza, via as fotos, via amenities, via tudo do hotel. E aí eu ia para o TripAdvisor para complementar. O que as pessoas estão falando? Então eu tinha Qual a essas 3 qualificação deles, ferramentas: né? Google Maps, o site do próprio hotel e o TripAdvisor. Você Então precisava com ter isso eu uma conseguia. propriedade para passar Exato. para o Aí eu passageiro, né? conseguia passar com mais segurança essas opções para o passageiro, Olha como tá mais fácil hoje. né? Visitespc.com Olha e lá. eu. Olha lá, gente, tá vendo? Na minha época não tinha Ingrid, agora tem, ó. A gente tem todos os escritórios de turismo, né, à disposição. Existem vários contatos, né, que a Uhum. Magic Blue oferece e tem, porque somos muito parceiros numa esfera muito grande por causa da Flórida. Mas eu acho que também o lance do site é facilitar. Uhum. Então, eu estava Trazer a falando informação, né? trazer informação. Eu estava falando das Ilhas da Barreira. Por exemplo, o que acontece? Nós temos um lugar específico lá que chama Forte de Souto Park. Uhum. Forte de Souto está numa região ali, uns 45 minutos mais ou menos de distância, dependendo de onde você está, se você está do lado de St. Pete ou de Clearwater, mas é mais ou menos isso. E ele é uma reserva natural
que tem trilhas maravilhosas com praias de águas calmas que formam lagoas para Nossa. prática de esportes aquáticos, excelente para família, com infraestrutura de chuveiros, né, vestiários, chuveiro, locação de canoa, dá Aí para você tá. fazer Aí no Churrasqueira, caso aí você lugar pra coloca mais um dia. Então você piquenique. vai pra 5 dias, é isso? No caso, Ah, saiu fica de logo 3 uma semana. Ah, esse restinho de ano, daqui até o Natal? Ah, já emenda. Eu Não. acho que assim, ó. É que o Paulo vai pro lado prático. Ele tá querendo que eu dê o roteiro Aham. aqui. Não. Eu sou daquelas que não dá o peixe, eu ensino a pescar. Tá Sim, certo. muito bom. Eu ensino a pescar. Não, mas eu eu dou uma dica de roteiro, tá? Eu Sim. dou sim uma dica de roteiro. Inclusive, no nosso site tem uma dica de Ó roteiro. lá. Que De 3 legal. noites. E aí a gente vai dando dicas para acréscimos. Fort de Salton, a gente tem Caladisi Island e Honeymoon Island. Essas são as ilhas da barreira, porque Caladisi é acessível apenas de barco. Imagina você saindo para fazer um piquenique num banco de areia de uma praia na Flórida que parece o meio do Caribe e você vai de Nossa. barco e tá assim, pertinho de onde você tá hospedado. Uhum. Ou então você vai para a Honeymoon Essa Island. dica eu nunca tive, hein? Pois é, sensacional. Sensacional. Eu acho que a gente pode fazer um projeto próximo aniversário de casamento de Ó, vocês. gostei. Eu acho que deviam se programar para ir para uma das ilhas E ali. o nosso São muito aniversário é perto. em fevereiro, então normalmente lá, não sei como tá o clima em Mas eu fevereiro. fui em fevereiro agora, tava ótimo. Mas a gente tá falando de Flórida, É. né? A água do mar, ela não é muito gelada na região, que é eu sei que é uma Aham. das coisas que as pessoas perguntam. Não é Sim. muito gelada, mesmo no inverno. À noite bate um vento, tem Uhum. dias no alto inverno de lá, que assim, não vou mentir, gente. Sim. 14 graus ali com Uhum. ventinho e etc. Mas durante o dia tem dias ensolarados. St. Pete Clearwater já bateu o recorde de 764 dias com sol na década de 60. Uau. É muito, né? É. E o verão lá também é gostoso demais. A gente já passou o verão lá, a gente ficou no Winds. Trade Winds Resort. Trade Winds Resort. Isso, ficamos lá. Que Pé é na ótimo. areia, muito bom também. Tem Também muito- tinha um Nós fomos no flatzinho. verão, né? A gente foi no verão, em junho. É. Muito bom. Tem muitas opções. Existe a opção também daquele passageiro que ele não vai fazer um fly and drive. Ele não vai dirigir. Ou ele não quer. Aí, gente, coloca transfer para esse passageiro. Por quê? Porque lembre-se, quando vocês vendem o transporte também, vocês já montam o itinerário com o transporte, é mais dinheiro no bolso. Sim. Mas, se o passageiro não quiser, tem como se locomover com o transporte da cidade. A gente tem em St. Pete o Sunrunner, em Clearwater o Jolly Trolley. E essas informações estão, adivinha onde? No site. No site. E eles fazem o Sunrunner, ele roda do centro para praia para o centro, passando por todos os pontos turísticos, sistema hop-in, hop-off. Uhum. E o Jolly Trolley funciona em Clearwater. Ah, que legal. Então dá também para o passageiro, de repente, ele se hospedou na praia, mas ele quer ir para o centro, não quer dirigir ou algo do tipo, ele pode pegar esse transporte que E é hop-in, acredito que fica mais hop-off. econômico, eu acho que também essa sugestão. Né? Exato. Pensando naquele passageiro que está indo com um orçamento mais reduzido, Uhum. né? Ou quer explorar por sua conta, ou aquela vibe do que a gente chama, né? Living like a local, tipo, vivendo como um local. Uhum. Costumava ser gratuito, tem algumas épocas do ano que os transportes são gratuitos, mas quando é cobrado, gente, tipo assim, $1. Uhum. Ou uma gorjeta para o Uhum. motorista que nós Sim. incentivamos. Olha É só. isso. Não, é impressionante. É muito E ele vai Uau. parando, Aham. e você só tem que parar lá no pontinho, tem mapinha deles. Você fica lá parado É no para aquele pontinho, perfil mochileiro coberto. também, né? Também, ou às vezes, para a pessoa que quer fazer uma coisa rápida, eu quero ir até o St. Pete Pier, que é um dos Uhum. marcos que nós temos, Não quer e pegar não quer carro, andar. estacionar, nananã. É isso. De repente, você pega ele ali, vai apreciando a paisagem e Uhum. passando pelos pontos turísticos e para na E frente dá do para St. Pete fazer Pier. isso do tour da cerveja também? Porque eu acho que é excelente para o cara que não vai pegar carro, né? E Pra vai mim, passar A gente recomenda que É, dirija, Sim. né? Porque sabemos que as leis, de maneira Ou é geral, melhor são pegar um rígidas. transfer já Mas para quem fazer o quer tour. fazer o Gold Coast, aqui, quem vai fazer o bar hopping, que é que a gente fala, né? De ir de bar em bar, aí a gente recomenda contratar ali ou utilizar um transfer. Uber. Uhum. Eu preferiria que fizessem já com um transfer, transfer porque que se a vai te pessoa. acompanhando,
cara já te conhece, você conhece o Aham. cara. É melhor. Sim. Se você só vai numa cervejaria pontual, depois vai voltar, ok. Mas não, com as rotas das cervejarias, em algumas Sim. os transportes vão passar, em outras não. Então, para fazer a rota, aí, para quem tem esse interesse, é melhor realmente já estruturar de uma maneira que você tenha ou um motorista da rodada. Uhum. E olha a dica que fica pro ano que vem, que a gente tem Copa do Mundo, de você pegar alguns dias para fazer ali Nossa, São Pete Cleora, colocar a sensacional. rota da cerveja ou do Sensacional. vinho, entendeu? Você vai Descansar um aproveitar, pouco. descansar um pouco, você Uhum. tá nos jogos Miami e Orlando e faz É, Exato. esse com descanso certeza. Nossa, ali por De ali, né? sensacional. Miami, eu diria que dá para ir de carro. Se você cruzar, pensem aí, imaginem o mapa da Flórida, tá, Uhum. gente? Imagina que a gente tá na costa oeste e Miami tá aqui, na outra costa, na costa leste, vai. Dá para cruzar por dentro e dá para cruzar fazendo toda a costa que passa por Naples, Uhum. Everglades, Marco Island. Para esse perfil, esse exemplo que você deu de Copa do Mundo, se a pessoa tá em Miami, ou ela pega um voo para Tampa, que é muito comum, Uhum. ou ela vai de carro e são mais ou menos 4 horas e 15 de distância. E Falando, aí ela passa uma semana lá em aham. Clearwater para compensar dirigir 4 horas e 15, mas dá. Falando em carro e falando nesse trajeto todo, existe estrutura para motorhome em São Pete Clearwater? Totalmente. Que legal. Nós temos, segundo alguns parceiros de motorhome, em Aham. Clearwater, tem um dos melhores camps de motorhome que eles já ficaram na região. Sério? Olha, Tem. E isso fica mais próximo de praia ou mais próximo de camping? Como de você tem uma cidade. informação de cidade? A gente tem alguns camps entre mais no centro e camps na praia. Ah. Na verdade, tem alguns que ficam meio que no meio, Uhum. justamente para facilitar. Porque Hum. como a pessoa tá de Facilitar pegar motorhome, a road, pode ir pegar a pra... estrada, ou ou você poder ir a pé para a praia e ir a pé para o centro. Ou usar o Legal. transporte interno da que legal. cidade, para não ter que ficar rodando com o Ou motorhome. seja, tudo planejado, né? Olha, eu já fiz uma conta, gente, da macro-região que nós temos ali, né, de St. Pete Clearwater, a gente tem, por exemplo, algumas regiões ao redor, são mais ou menos 6 regiões ao redor. Então, lá em cima nós temos Tarpon Springs e lá embaixo nós temos Tierra Se Verde, que é onde desse para ir está Forte colocando de o mapa enquanto ela Soto. estiver falando isso pro vídeo para Vou eles, né? pedir, né, Pedir pro para pessoal fazer a Luana depois edição e colocar. mostrar o Eu mapa quando você falo, tá falando eu aí. falo, eu mando um mapa específico que tem ponto a ponto das regiões que eu tô falando para vocês. Eu mando já para Lu, inclusive, que eu devo ter ele no meu celular. Mas tem no site. Em cima, pensem assim. Em cima nós temos o ponto mais ao norte, que seria Tarpon Springs, a Uhum. nossa colônia grega, Sim. que é Das maravilhosa. esponjas lá, né? Você teve Exato. nesse? Não, mas tenho muita vontade de conhecer. Ah, bom saber. Muita Deixa eu vontade de ficar conhecer. quieta. Não posso dar spoiler. Olha lá, olha lá. Não gravado, não posso dar spoiler gravado. Tarpon Springs é conhecida por ser a colônia grega e Uhum. tem o Sponge Dock, que é a doca das esponjas, porque assim como a gente tem a bucha vegetal, lá eles têm a esponja marinha. Então, a doca das esponjas, eles coletam, colhem, pescam. Eu não sei o nome que eu daria para essa atividade, Uhum. porque já que é no mar, então eu vou falar, eles pescam a esponja, gente. Talvez. E talvez, É. né? E a esponja para você tomar banho. Olha só. Você já chegou a tomar banho com ela? Ainda não, porque eu não consegui trazer. Tem algumas restrições, né, por conta da Anvisa. Ah, não, pra Mas trazer, Mas você imagino, pode usar lá, imagino. com Pode. certeza. Mas ela deve ser mais Mas- suave, eu imagino, do que a nossa esponja, e né? elas têm propriedades medicinais e tal. Eu sei que vende no mercado. Aqui você compra lá nas docas. Para trazer na mala, eu acho arriscado. Não, Porque, eu querendo acho ou não, a não. gente tem que ser super responsável Sim. nesse Sim, sentido acho de que informar não, o acho que não. passageiro. Até porque a gente sabe, né, gente? Na próxima vida eu vou nascer passageiro para poder botar a culpa de tudo que acontecer no agente de viagens. Porque a gente avisa o passageiro e aí o que ele faz? Exatamente o que a gente falou para ele não fazer. Então, no mercado, quando tá embalado, etiquetado com selo e etc., ok. Mas produto em estado bruto, por ser animal, Mas história, in aí- natura é melhor não. ainda, Em né? natura Não não vai pode. entrar. Mas é muito divertido. Então, Tarpon Springs está ali mais ao norte. De Tarpon Springs, se você descer direto, sem fazer nenhuma parada nos outros
quase 20 lugares que nós temos, incluindo a Praia de St. Pete e de Clearwater, o ponto mais ao sul é a região de Tierra Verde, que é o Forte de Soto Park. Se atravessa em 45 minutos. Olha só. Sério? Se vier pela costa, 1h15, mais ou Aham. menos. Então, assim, é uma região que não é muito grande, apesar de no ano passado termos recebido em 2024 32 mil brasileiros. E para uma Uau. região do tamanho da Sim. nossa, obrigada. Que hoje a gente tá em segundo lugar do É. público estrangeiro. Se a gente desconsiderar que o Canadá, eles botam na conta de doméstico, Aham. em janeiro, o Brasil ficou em segundo Segundo lugar. lugar, perdendo para No- UK. Não, a gente ultrapassou o UK. Ah, tá. Quem que é primeiro? Porque, assim, o primeiro, desconsiderando o doméstico, é o México. Tá. Mas na conta geral deles, tá? Doméstico, México, UK, Brasil é o Brasil. quarto mercado. Uhum. Só que eu não acho essa conta justa. Porque quando você considera Estados Unidos e Canadá numa coisa só como doméstico, ok. Uhum. Só que se você considera América do Norte, da qual É. aí entraria o É, México, tá ali do É. lado, não tem muita graça também, não. Entendeu? Ali, é dar um Tem espirrou, razão. você É já só atravessar É. a fronteira ali. eu não sei, eu ainda não recebi os dados, eu recebi os dados de janeiro, eu ainda não recebi os dados dos últimos meses, mas eu fiquei feliz porque o UK estava sempre na nossa frente, sempre na nossa Uhum. frente. Em janeiro nós passamos o UK. Yes! A meta é continuar assim. Exatamente. 35 mil Não, e, anos. e se a gente 32 mil parar para passageiros. pensar, Pro tamanho olha do o destino, tamanho de UK e o tamanho do Brasil. Então, existe muito potencial. Ah, mas a crise econômica... Ok, mas existe muito potencial. Mas porque olha tem também- muita gente que ainda não conhece esse destino. Mas olha Exato. também a responsabilidade e quanto a gente de viagem pode explorar isso. Muito. Ao seu muito. favor, que é o que a gente estava falando aqui. Ao seu É. favor, ao favor do passageiro. Exato. né? Então- Oferecer algo novo. Exato. Oferecer algo diferente. É lógico, gente, que a gente entende que muitas vezes o agente de viagens, ele vai oferecer e o passageiro vai falar não. É. E tá tudo bem. Uhum. Mas quanto mais informação ele tiver, quanto mais ele estudar, quanto mais ele se capacitar... Vai também dar mais confiança tanto para ele como para o passageiro. Exatamente. E aquela velha máxima, né? A gente só vende aquilo que a gente oferece. Exatamente. E não dá para viajar o mundo inteiro. Porque às vezes eu encaro algumas perguntas, alguns comentários assim, mas o ideal seria ir lá para ver melhor. Sim, é o ideal. Se estiverem na região, não sendo alta temporada, me avisem. Ter essa experiência, né? A gente tenta um ingresso, tenta uma noite de hotel, a gente faz de tudo, a gente tem uma política de portas abertas, mas não dá para conhecer o mundo inteiro. Não dá, É. Não dá. Então, se não dá para conhecer o mundo inteiro, quem trabalha Pesquisa, né? Tem que pesquisar. tem que aprender a pesquisar. É. Quem trabalha com isso, gente, tem que pesquisar. Eu trabalhei, acho que durante 1 ano, para um hotel, sem ter ido para esse hotel. Uhum. E era engraçado quando alguém me perguntava, e aí, você gosta de vir para cá tal? É minha primeira vez aqui. Não, mentira. E você já estava especialista naquele destino. Não. Gente, são formas. Exatamente. São formas de sair do óbvio para que o Uhum. passageiro realmente tenha uma boa experiência. Primeiro, fideliza o passageiro. Ele vai ver o que você tem potencial para oferecer. A gente tem experiências nichadas dentro do destino, então também é possível, tanto no próprio site, quanto pedindo informações para mim ou para a própria equipe Magic Blue, porque eu já vi ali algumas coisas que vocês têm montado e etc. O olhar que vocês tiveram, né, quando já esteve lá para o destino. É importante ter esse olhar um pouquinho mais apurado. Não fiquem com pressa de fechar a venda. Sim, É sim. isso. E olha quanta oportunidade tem, porque a gente já sabe que Orlando, a gente vende mais Orlando, né, na Magic Blue, ele é uma cidade muito forte de entretenimento, né, pela questão dos parques, o Sim. Extra Park também, mas por um lado, ele gera uma questão do cansaço da viagem, Uhum. né? Você quer viver aquilo intensamente. É. Então, o que eu escuto falar dos nossos passageiros é o seguinte, putz, depois eu preciso descansar. Ou ele, às vezes, quer colocar um Caribe ou Nordeste, por que não, né? Colocar Já tá St. Pete, Clearwater, você já ali. tá ali, você fala assim, olha, agora você vai ter seu descanso aqui 3 dias, Férias 4 das dias, férias, férias das gente. férias. É isso, pensem E em depois St. você pode Peterborough até por férias das voltar por férias. Tampa, por exemplo.
Exato. Eu acho que é legal explorar também os pontos de entrada e saída, quando vai oferecer a viagem. Porque Uhum, às vezes a gente pode se surpreender, de repente fazer uma inversão no itinerário, uhum. começando pela entrada em Tampa, que Sim, normalmente quem vai fazer Orlando prefere descer em Orlando. Mas e se sim, Entrar por Tampa é. e entrar sair por por Tampa. Tampa e sair por Tampa? Uhum. E você sabe que em vários casos a gente já fez isso, a tarifa sai Ficar mais mais econômico, né? econômica. Porque a É. gente sabe, porque Orlando é um destino super procurado, então natural que as passagens sejam mais caras. Exatamente. Exato, e não é que as pessoas vão deixar de fazer Orlando. Não. Inclusive, a grande proposta, é óbvio que o cenário ideal para mim seria, gente, fiquem uma semana em São Uhum, Pete. Mas eu sei que não é assim que Sim. acontece. uhum. Então, para nós, Tem que né? conciliar tempo e custo também, né? Sim. O budget da Sim, viagem, né? e a gente sabe que o grande chamariz deste lado que a gente está da Flórida são os parques e tudo mais que Orlando pode oferecer. Uhum. Então, por que não aproveitar? É É a isso. mesma coisa Tampa, que né, a gente fala que nós somos as cidades irmãs, então assim, por que não já desfrutar um pouco ali? Às vezes tem aquele passageiro que ele de repente escolheu que naquela viagem daquele ano ele vai ver o outro lado do outro destino, não Uhum. vai só fazer parque. Por Sim. que não? Por que não começar de repente pela praia e depois ele vai fazer outras coisas Sim. e sair um pouquinho do comum? Uhum. Tem, Nossa, tem, tem é isso. como. Tem Tem como. muita coisa para explorar, muita coisa para explorar, né. Mas a gente tem que se pesquisar, se desdobrar, treinar, se capacitar para ser um agente diferenciado, né? É. Eu acho que é muito do que a Ingrid falou, eu acho que. E também, tirando como exemplo do que você se capacitou na sua carreira, né? Se você puder finalizar para a gente está terminando aqui, você que tem um olhar do trade e você conhece também tantos agentes, o que que é um agente de sucesso na sua visão hoje, olhando essa era? Como que esse cara atinge esse sucesso, né, para ele poder encantar os seus passageiros? Eu acho que esse agente ele tem que ter foco. E o foco dele tem que ser no próprio desenvolvimento, porque ele só vai conseguir ganhar dinheiro quando ele se capacitar, e não só sobre destino, mas sobre a própria administração da própria agência, Uhum. sobre como vender os produtos, sobre ter um olhar de que quando ele vai num fã ou ele vai participar de um evento, é sim para fazer network, é sim para ter momentos de Uhum. descontração e se divertir, mas principalmente que continua sendo trabalho. Uhum. E com foco é possível. Ferramentas não faltam. Então, basta. Eu não quero dizer preguiça, porque eu não acho que é preguiça. Eu acho que é muita informação para eles lidarem. Mas basta ter um pouco mais de concentração ali no que o seu cliente está te falando. Uhum. Voltando para o começo do que a Joyce falou sobre brifar. Presta atenção, ouve o passageiro de forma não a responder, mas de entender o que Entender. ele está te Olha só. contando. É. Porque daí talvez isso te dê um insight. Às vezes você vai lembrar de uma coisa que você viu num treinamento ou num site ou numa coisa, e É o de aí você vai ouvir, é o de conseguir. entender, é de compreender ele. Exato. É você justamente quando o passageiro fala, não se preocupe em responder, se preocupe em entender o que ele falou para você. Aí Olha você que consegue insight, dar uma galera. resposta boa. Muito Muito. bacana, muito Perfeito. bacana. Ai, ela é maravilhosa, né, Demais, né? gente? Que Demais, delícia ter demais. a Ingrid aqui. Ingrid, a gente ficaria horas falando sobre esse destino que eu Muitas. amo, mas a gente vai continuar essa conversa lá no Magic Makers. Exatamente. A gente não Verdade. pode revelar tudo. Não. Ó, Magic Makers, não É, esqueçam, o exatamente. melhor evento do ano. Vai ser Sim, vai ser top, vai sensacional. ser top. Agora, para a gente finalizar, eu vou te Hum. fazer 3 perguntas, tá? Eita. Mas são simples. A primeira pergunta é: qual foi a melhor viagem da sua vida? E aí não importa tanto o destino, A mas primeira. a melhor viagem da sua vida. A primeira viagem que eu fiz internacionalmente, que eu fui para Itália. Aham. Essa foi a que mais te marcou, a que Foi mais. porque eu fui conhecer boa parte da ancestralidade da minha família. Que Que legal. E legal. fica onde lá? A família fica meio dividida. Eu acabei fazendo um roteiro super simples por pouco Aham. tempo, mas metade
da maior parte italiana da minha família, da região de Lácio e uma parte da Sicília. Então, Nossa, que tem uma legal. mistura ali. Muito bom. Que E bacana. qual é a viagem dos seus sonhos que você ainda não realizou? Então, não é só porque eu trabalho para St. Pete Clearwater, mas é porque minha família não conhece lá. Aham. Então, eu gostaria de que, levar minha mãe de volta para ver o que ela viu lá atrás hoje de novo e Com que outro olhar, com outra, ver o né? tamanho. Aham. E gostaria que a minha família pudesse conhecer o meu destino, o destino que eu faço. Uhum. Então, eu acho que isso para mim sempre, e não importa para qual destino eu trabalho, mas é que, como a Flórida tem essa relação especial, eu Sim. poderia juntar muita afetividade. Eu ia chorar o tempo inteiro, Que claramente, legal. mas eu acho Você que entregando o melhor para eles ali do que você é, sabe, Aham. eu Imagina do que acho. você ela como uma conhece. guia É, particular da família dela, ia ser sensacional. Você sabe que para outra parte da viagem que eu quero levar, os guias seriam vocês, né? Conta com a gente. E agora a última pergunta é: quando será sua próxima viagem e para onde? Deixa eu pensar. Nacional ou internacional? Porque aqui é assim, né, gente? Pode ser uma de cada aí. Tá. Próxima nacional eu vou para Santos, Uhum. porque eu tenho um evento lá. Na semana que vem, inclusive. Aham. Você Ah, também não para, né? a gente não pode É a parar. agenda eu falo pra Rafa, pro Neto, tipo assim, gente, eu não consigo fazer uma call com vocês estão pior que Maiara e Maraísa na turnê Brasil inteiro, cada hora tá num lugar. Tem que ser assim, gente, para dar É. conta. E olha que eu ainda nem consegui ir para algumas partes do Brasil, porque não dá. Mas, gente, fazemos webinars, tá? Fizemos um ótimo com a Magic Fizemos, é Blue, foi um verdade. Foi sucesso. muito legal. Batemos um número de espectadores lindos. que legal. A próxima nacional é Santos, porque eu Aham. tenho evento lá. E a próxima internacional é acompanhando, Aí, do fã. Nossa, é verdade. acompanhando o Então vai ser a fã. próxima, você não vai ter nenhuma outra nesse Não, meio tempo. acompanhando o fã Vai ser da Magic Que já Blue tá aí, para né? St. O Pete mês que vem. Clearwater. Exatamente, teremos um fã, e dessa vez só mulheres. Olha só que interessante, só mulheres em Que São Pete legal. Clearwater, legal. que já tá me dando outras ideias aqui, né? Que você já Sim, eu sabe, mas a sei, eu gente vai sei, eu sei. desligar o microfone e falar isso depois. É. Ingrid, foi um prazer te receber aqui. Você é uma pessoa super alto astral, Incrível. super iluminada, incrível. Só trouxe ideias e insights maravilhosos pra gente. E eu queria que você se despedisse, mas deixasse seu contato para as pessoas te acharem. Quem quiser falar com você, como é que a gente te encontra? Tá. Bom, primeiro eu quero agradecer a vocês dois. Vocês sabem da admiração que eu tenho por vocês, pela história da Magic Blue, pelo casalzão de Big Bosses que vocês são. Obrigada. Adoro. Meus queridos agentes, eu não trabalho para o trade à toa, é porque eu gosto mesmo. Eu tenho grandes agentes que viraram amigos pessoais, inclusive, e eu acho que vocês sempre vão precisar de ajuda. Então, o meu contato principal é o meu Instagram, que é @ingridfaquinet.tour. E se na edição puderem ajudar Sim. escrevendo, porque não é um Faremos, sobrenome fácil, mas vocês também podem me encontrar através do ifaquinet@aviaraps.com, que é o meu e-mail. No meu Instagram vai ter um link que vai ter o número do meu celular, que é meu WhatsApp. Eu não atendo ligação, porque quase nunca dá, mas eu respondo o WhatsApp com uma certa rapidez. Joyce sabe disso, né? Verdade, é verdade. É mais fácil me chamar pelo WhatsApp, fiquem à vontade. Muito obrigada pela parceria de todos vocês e pelo prestígio a toda vez que eu me proponho a fazer alguma coisa ou eu venho falar sobre o meu destino. Isso Muito aí. obrigada, E que gente. conversa Obrigada, gostosa, né, que que foi delícia. aqui com tanta Foi. informação, Adorei. com tanta riqueza, né? Tive uma aula aqui de St. Pete Clearwater, Você já ficou com né? vontade de ir, não Sim, ficou? já, minha cabeça aqui já está explodindo para a gente programar a nossa viagem para lá e também dos projetos que a gente quer fazer Sim. por lá. A gente não pode deixar de falar também de uma parte importante, que é nessas viagens internacional, né? A gente, Orlando, St. Pete Clearwater, você não esquecer de fazer o seu seguro viagem. É verdade. Né? E nós temos aqui um parceiraço nosso, que é a Hero Seguros. A gente faz os nossos seguros com eles. Por quê? Eles já chegaram realmente nesse mercado, já entregando de melhor, É né? isso aí. Então, eles têm aí, desde uma telemedicina do Einstein,
exatamente para facilitar. Se você está em viagem, e às vezes é uma coisa simples para que você não tenha que ir diretamente num hospital ou numa rede credenciada, que Sim. eles têm também uma rede credenciada grande, mas além da telemedicina, eles têm 72 horas de reembolso, né, que é um prazo muito rápido, depois, se você precisar entrar com qualquer tipo de processo de reembolso, e fora as outras Ah, vantagens. muitas outras. Atendimento 24 por 7 em português, toda a assistência deles é própria, fica dentro do escritório aqui em São Paulo. Enfim, e muitas vantagens também para o agente de viagem, com comissões aí muito legais. Então, em algum lugar aqui dessa tela tem um QR Code, é só você clicar, fazer seu cadastro através da Magic Blue Turismo e você vai ter vantagens competitivas aí para vender Hero e entregar para o seu passageiro o que há de melhor em segurança de viagem, certo? É isso. Obrigada, Hero, pela parceria. Ingrid, muito Obrigado, Ingrid. obrigada. A Obrigado. gente Obrigada. se encontra no dia 31 agora. Bora que vamos. E espero que você tenha adorado esse episódio, assim como eu. A gente se encontra na semana que vem. Um beijo. Tchau! Tchau, tchau.